Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar também mais um plugin bem bacana que eu utilizo praticamente toda hora dentro dos meus projetos, tá? E esse plugin, a função dele principal é alinhar as peças com base em uma face, em uma linha. É esse plugin da Curic aqui, que chama Align Object, né? Ou Curic Align, que é o nome dele lá na extension Wirehouse. Uma vez que você tenha aqui o teu objeto selecionado, né, seja um bloco dinâmico ou algo nesse sentido, ao clicar sobre o plugin, ele vai liberar aqui ó, essa opção, pode ver que o cursor muda, e todas as vezes que você localiza uma face ou uma linha, ele te dá a opção de fazer o alinhamento. Então eu posso alinhar, por exemplo, nessa linha de baixo, eu posso alinhar na face de trás, na face lateral e assim sucessivamente. Então como que ele vai funcionar? Ficou aqui azul a face do qual você tem o bloco selecionado e clicou no plugin, é só dar um clique e ela vai automaticamente se alinhar naquela face. Você tem a opção também, ó, no caso aqui, ó, de escolher a linha. Uma vez que você clicou, ele vai alinhar o bloco naquela linha. Tá? Então é muito bacana, ó, tanto linhas como faces. E algo interessante também é que eu posso clicar em uma face e utilizar uma distância. Se você observar aqui no meu canto inferior direito, eu vou colocar a informação aqui de 150. Estou trabalhando em milímetros, tá? E vou dar um Enter. Olha o que vai acontecer no bloco. Tá vendo? Ele avançou ali daquela referência 150 milímetros. Caso eu queira que ele faça a operação negativa, é só eu colocar um sinal de menos e digitar o 150. Então ele vai afastar 15 da minha parede. Então eu utilizo muito isso porque, por exemplo, eu vou alinhar na face do piso e eu quero que ela fique em torno de 20 centímetros acima do piso. Então eu coloco menos 200 e dou um Enter. E eu já tenho aqui o meu bloco configurado na altura padrão da minha sapata. Vou inverter aqui, por exemplo, selecionando esse bloco de porta e usar o mesmo plugin aqui para fazer o alinhamento. É só eu clicar na linha. Você viu como de forma rápida eu já tenho esse tipo de alinhamento? Isso me ajuda bastante. Lembrando que esse plugin também dá a possibilidade de criação de cópias. Se a face selecionada você apertar a tecla Ctrl, olha o que vai acontecer. Ele vai, ao clicar, criar uma cópia. Assim você consegue fazer aqui cópias do teu componente de maneira rápida, usando também o plugin. Então é bem bacana. E uma outra opção que teria usando o Curic Align ainda, seria aqui, ó, na parte aqui, Ctrl, você vai criar a cópia, você pode alinhar ele numa face ou em uma linha, tá? E a outra opção que você tem também é de fazer alinhamentos com base no centro. Pode ver que quando eu tenho uma linha aqui, ó, e eu chego no centro da linha, ele muda ali o ponto e é dar um clique, ele vai ficar exatamente no centro dessa referência. É bem bacana também quando você trabalha, por exemplo, com balcão de pia, que vai ficar centralizado ali, alguma coisa nesse sentido. Então é bem legal para fazer o alinhamento. E é bem utilizado aqui, quase que todo dia dentro dos meus projetos. Outro plugin bacana que nós temos agora, né, e eu uso bastante também, é esse aqui da Curic, chamado Curic Rotate. E com o objeto selecionado, cliquei uma vez nele, ele vai aparecer aqui esse diagramazinho, né, que parece uns eixos ali do SketchUp. E agora você tem uns atalhos de teclado que podem te ajudar, por exemplo. Se eu apertar a seta para cima, ele vai rodar sempre no eixo azul. Olha que bacana. Então ele está rotacionando no eixo azul. Se eu apertar a seta para o lado esquerdo, ele vai rotacionar aqui no meu eixo verde. Tá vendo? Rotacionei do lado esquerdo, eixo verde. Se eu apertar a seta para o lado direito, ele vai rotacionar no eixo vermelho. Então, com isso, eu consigo rapidamente rotacionar de forma bem rápida aqui o meu projeto. Se eu apertar aqui ó, a tecla Tab, ele vai fazer alterações nos eixos, tá vendo? Então, eu apertei o Tab uma vez, o eixo azul e o vermelho foram invertidos, né? Na verdade, o eixo verde e o azul ali, eles foram invertidos apertando a tecla Tab. E isso aí pode facilitar, dependendo da posição que o teu bloco é inserido. Uma outra opção que nós temos aqui é apertar aqui ó, a tecla Ctrl. Se eu apertar a tecla Ctrl,
eu posso criar cópias. Então, ao rotacionar aqui, ó, eu já não estou mais rotacionando. Eu estou criando cópias. Está vendo lá? Ó, que eu tenho uma cópia e conforme eu for apertando, ele vai criando várias cópias. Está vendo que eu tenho um módulo próximo do outro? Então, é preciso usar com bastante cuidado aí quando trabalha com blocos dinâmicos, principalmente fazendo orçamento. Se eu segurar o Shift aqui, ó, eu tenho a opção de alterar a minha origem. Então, eu vou segurar o Shift aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, segurar o Shift, ele vai rotacionar com base na origem. Qual que é a origem? É aqui os eixos do modelo. Ó, o meu eixo está ali naquele canto, pode observar. Então, quando eu seguro o Shift e aperto aqui a rotação, ele vai rotacionar com base naquele eixo. Então, é bem bacana. E essa rotação ela vai servir de todos os sentidos aqui, ó. Você consegue rotacionar pelo eixo, né? E a tecla Tab, como eu já falei, vai fazer a inversão do eixo azul e verde ali. Bem bacana. Então, é um plugin que eu uso bastante também, Quick Rotate. Imagine, por exemplo, que eu vou querer um módulo aqui, ó, alinhado na parede de cá e não na de lá. Então, basta que eu selecione aqui, faça a rotação dele aqui, faça o ajuste aqui da posição e eu já vou ter ali ele alinhado de forma correta. Tá? É bem bacana. Caso eu tenha algum detalhe ali, como esse bloco é um bloco que cola na parede, eu tenho a opção também de alinhar ele na parede de lá e voltar para cá. Então, ele fica certinho ali no alinhamento. Questão do piso é a mesma coisa. Então, nós conseguimos ajustar ele rapidamente no projeto usando esse plugin. Um outro plugin que eu uso muito da Quick é esse aqui, o Quick Space. Para que eu exemplifique melhor, eu vou pegar aqui prateleiras. Ó, não vou usar o kit prateleira, porque o kit prateleira já tem esse tipo de ajuste de forma nativa, tá? Mas imagina que você tem um projeto assim, ó, com algumas prateleiras. E aí você gostaria que o vão entre essas prateleiras fosse o mesmo e também que elas ficassem alinhadas. Como que você vai fazer esse tipo de trabalho? Basta que você selecione aqui, ó, apenas as prateleiras, clique no plugin e ele vai te dar a opção. Ó, eu quero que ela fique alinhada no eixo vermelho. Então, cliquei ali, ó, elas vão ficar alinhadas no eixo vermelho. Lembrando que, se eu apertar a tecla Tab, ele vai alinhar na posição central. Então, cliquei na tecla Tab e ele vai alinhar pela posição central. Então, venho aqui, ó, alinhei aqui, cliquei para alinhar desta forma. O espaçamento, eu quero que seja o mesmo. Então, eu venho aqui, ó, mesmo espaçamento. Aqui eu venho na opção de ajuste. Tem aqui a opção do Quick Align, aqui, ó, alinhar todas pela frente, todas pela lateral. Nesse caso, eu vou alinhar todas pela lateral. Ó que bacana. Como o plugin facilita a nossa vida. Então, eu peguei uma lateral de referência com todos selecionados e ele fez o alinhamento. Então, os plugins eles se complementam. Tá? É bem bacana o uso desse tipo de trabalho. Eu tenho aqui o espaçamento perfeito. Se você vier aqui, ó, na trena aqui, ó, e pegar a medida, eu vou ter uma medida exata de 244 entre uma prateleira e outra, tá vendo? Tudo através do plugin aqui, ó, que seria esse Quick Space, né? Ele vai fazer o espaçamento. Você pode também fazer alinhamentos tanto pela origem quanto pelo centro e assim sucessivamente. Então, são os plugins que eu confesso que mais utilizo aqui dentro dos projetos, porque de uma forma rápida eu consigo alinhar, eu consigo ajustar ali com base na minha necessidade do projeto, né? Se eu quiser pegar, por exemplo, uma referência mais central, se eu quiser pegar uma referência diferente ali, eu consigo fazer todos esses ajustes usando o plugin. Pode ver que mesmo que eles estejam bem estranhos aqui, ó, basta que eu venha aqui, ó, no Quick Align, selecione uma referência e ele já ajusta perfeito. Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Plugins muito utilizados, Quick Align, Quick Rotate e Quick Space. Um abraço.